A adoração no culto, ela deve ser cheia de paixão, de espontaneidade, ou o foco deveria ser na ordem e na clareza? Olha, essa não é uma discussão de hoje, viu? Lá no século I, a igreja de Corinto já estava vivendo essa mesma tensão. Por isso a gente vai mergulhar em 1 Coríntios capítulo 14 para entender a paideia, ou seja, a instrução, a formação que o apóstolo Paulo deu sobre como equilibrar a liberdade do espírito com a necessidade da ordem, sempre pensando no bem de todos. E essa pergunta aqui é o X da questão, né? Liberdade espiritual é sinônimo de bagunça? É a mesmíssima tensão que muitas comunidades sentem hoje. Como é que se concilia a paixão do espírito com a paz da assembleia? Vamos dar uma olhada em como Paulo desenrolou isso lá em Corinto. Primeiro, vamos entender o cenário. A igreja de Corinto, nossa, era um lugar super vibrante espiritualmente, mas ao mesmo tempo era um caos. O problema ali não era a falta de dons, de jeito nenhum. A questão era a falta de ordem, o que acabava gerando uma baita confusão e, pior, impedia o crescimento da comunidade. Então, para colocar a casa em ordem, Paulo vai direto no ponto, bem no centro da confusão, os dons de profecia e de línguas. E o que ele faz é genial. Ele não compara o valor de um dom contra o outro, mas sim a utilidade prática de cada um. A pergunta dele é bem simples: o que constrói melhor a igreja? Essa tabela resume perfeitamente a lógica do Paulo. De um lado, a profecia. É uma fala que todo mundo entende, é para a comunidade e tem o poder de edificar, consolar. Do outro lado, as línguas sem interpretação. É uma fala para Deus que edifica só quem está falando. Agora imagina um visitante chegando ali. A profecia pode revelar a presença de Deus para ele. Já as línguas sem ordem só vão causar confusão. O critério de Paulo fica claríssimo. A prioridade é o que todo mundo consegue entender junto. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo. Pensa só, o próprio Paulo, que dizia falar em línguas mais que todo mundo, deixa a preferência pessoal dele de lado pelo bem maior. 5 palavrinhas que todo mundo entende valem muito mais para a comunidade do que 10.000 que ninguém faz ideia do que significam. É um argumento poderosíssimo sobre propósito e utilidade. Ok, então partindo dessa comparação, Paulo estabelece o princípio fundamental, a regra de ouro que deve guiar absolutamente tudo o que acontece na Assembleia. E veja bem, não se trata de proibir, mas de direcionar. E aqui a gente chega no coração de todo o capítulo. Seja um hino, um ensino, uma revelação ou o dom de línguas, a pergunta-chave é sempre a mesma. Isto aqui está construindo a igreja? Se a resposta for não, a prática precisa ser ajustada. Simples assim. Mas o que é essa tal de edificação, afinal? É literalmente isso, o ato de construir. É fortalecer a fé dos outros, aprofundar o entendimento e promover o crescimento espiritual da comunidade inteira, não só de uma pessoa ou outra. Agora, o que é fascinante é que Paulo não para no princípio. Ele não fica só na teoria, ele desce para o nível prático, oferecendo regras bem concretas para que a edificação e a ordem aconteçam de verdade. Ele estabelece limites claros, no máximo 2 ou 3 para falar em línguas e sempre com interpretação. O mesmo para os profetas. A ideia é que todos falem um de cada vez. E mais, as profecias não devem ser aceitas sem questionamento, elas precisam ser julgadas pela comunidade. São regras muito práticas para uma adoração que seja participativa, mas ao mesmo tempo ordenada. E aqui está a base teológica para tudo isso. A ordem no culto não é só uma questão de preferência ou de boa organização. Não, ela reflete o próprio caráter de Deus. Um culto confuso e desordenado simplesmente não representa corretamente um Deus que é de paz. É crucial entender isto. A paideia, a instrução de Cristo através de Paulo, não quer apagar o fogo do Espírito, de jeito nenhum. Pelo contrário, a ideia é canalizar essa energia poderosa de uma forma que construa, em vez de confundir ou dividir. É tudo sobre direção, não sobre supressão. Então, que tipo de comunidade emerge desse ensino todo? Paulo está pintando um quadro de uma adoração que é, ao mesmo tempo, super vibrante e totalmente coerente. A visão final, portanto, é a de uma bela integração, uma adoração que é espiritual e também racional, calorosa e ordenada, reverente e compreensível para todo mundo. Essa combinação, na época, era revolucionária. Num mundo onde muitos cultos pagãos buscavam o frenesi, o êxtase caótico, a ordem e a clareza da adoração cristã eram um testemunho poderoso do caráter do seu Deus. E Paulo conclui com esta ordem, que resume perfeitamente todo o seu argumento. A liberdade espiritual encontra sua expressão mais bonita, não no caos, mas numa ordem decente, que reflete a paz do seu Criador e edifica o seu povo.
E assim o desafio de Corinto chega até nós. Como é que as comunidades hoje podem equilibrar essa paixão com os princípios para criar uma adoração que seja ao mesmo tempo viva e ordenada? Como garantir que nossa adoração seja cheia de vida, mas sempre focada em construir uns aos outros em amor? O princípio de Paulo continua sendo um guia temporal para essa busca.